não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? O que é uma documentação de primeira mão, o documento primeiro e mais tosco que pode existir? O jornalismo, evidentemente. Então ele é feito de testemunhos fragmentários, documentos de segunda ou terceira mão, mas ele é uma primeira versão dos acontecimentos. Nós não temos nem isso. Vocês viram o fenômeno que aconteceu, por exemplo, do Foro de São Paulo ser ocultado durante 16 anos por toda a mídia. Isso aí é um abismo da memória. Né? Se você procurar todos os jornais. Bom, o jornal é um primeiro elemento de pesquisa que você usa para você constituir a história. Não é isso? Ele é muito tosco ainda, mas o historiador vai ter que levá-lo em conta. Se você procura ali nesses 16 anos, você não encontra nada. Absolutamente nada. E, enquanto isso, esta entidade estava se formando e exercendo um papel fundamental na política. Então, quer dizer, o ator principal desapareceu durante 16 anos. Também, você veja, ligações de causa e efeito, que são as mais óbvias possíveis, se tornam invisíveis, porque não foram documentadas em primeira mão. Vou lhe dar um exemplo. Quando os partidos de esquerda decidiram adotar a estratégia gramsciana, que é da ocupação de espaços e revolução cultural, vocês sabem que toda essa estratégia é baseada na mentira e no fingimento. Não é nada mais do que uma sistematização de fingimento. Quer dizer, nós fazemos de conta que não existimos e, ao mesmo tempo, dominamos tudo e nos tornamos um poder onipresente e invisível. Eu digo, o que é isso? Isso é uma sacanagem do tamanho imensurável. Nunca ninguém pensou... Não, nós vamos... É até aquele negócio do Lincoln, né? Você pode enganar um bocado de gente por bastante tempo, ou algumas pessoas para sempre, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Bom, a ambição do projeto gramsciano é esta: enganar todo mundo o tempo todo até o fim do mundo. E você só vai reconhecer que fez isso quando não houver mais perigo. Né? Quer dizer, se você é um poder onipresente e invisível, quando esse poder vai reconhecer publicamente que ele é um poder? Né? Só quando não houver mais perigo nenhum, porque você está agindo em segredo, precisamente porque você acha que se você se revelar, algo de mal pode lhe acontecer. A partir da hora que adotaram isto, então é claro que a ocultação se tornou uma coisa normal. Né? E na atmosfera de ocultação você pode fazer o que você quiser, você pode estender o seu poder indefinidamente sem que ninguém perceba. Por que vocês acham que esses esquemas de corrupção que apareceram no governo federal levaram tanto tempo para aparecer? Porque tudo já estava preparado por esse esquema gramsciano. Né? O esquema da ocultação já era vitorioso de algum modo. Ou seja, por exemplo, você vai trocando todas as pessoas, todos os cargos de chefia, todas as reitorias da universidade, todos os funcionários de todos os escalões por gente sua, tá certo? Cuja primeira tarefa é não contar que você está fazendo isso. Então, não há ocupação de espaço alguma, nada está acontecendo, está tudo normal. E se você fala, você é um teórico da conspiração. É claro que esta preparação do terreno, esta ocupação de espaço, é a condição indispensável para que depois você possa criar um imenso esquema de corrupção e ele durante muito tempo não ser descoberto. Isso quer dizer que sem o esquema gramsciano não haveria petrolão, não haveria mensalão, não haveria coisa nenhuma. As duas coisas estão intimamente ligadas. E se o desenvolvimento do Foro de São Paulo e a aplicação da estratégia gramsciana tivessem sido documentadas, não perante os seus praticantes, que conhecem muito bem, mas perante o público em geral, simplesmente nada disso teria podido acontecer. Então quer dizer que a ocultação se tornou o procedimento normal. Não é isso? Se você vê, por exemplo, dentro da história social, as modificações brutais que houve na mentalidade brasileira, na formação da família,
na educação, etc, etc, nada disso está documentado. Tudo isso aconteceu sem que ninguém dissesse que estava acontecendo, e aliás com muita gente negando o que estava acontecendo. Por exemplo, quando eu anunciei que, olha, por trás desse negócio de movimento gay logo vai vir a normatização da pedofilia. Todo mundo achou que eu estava louco. Da onde que eu tirei isso? Foi uma especulação? Eu falei, não, eu li os documentos, os caras prometem fazer isso. Só que só eles conhecem os documentos. Só quem está dentro conhece. Os de fora não conhecem. Aquilo não foi documentado. Só tem documentos que, bom, não posso dizer que são secretos, mas que só circulam entre os participantes da operação. Não chegam ao público em geral. Não é isso? Então, muitas previsões que eu fiz não são, na verdade, previsões, são coisas que eu simplesmente li, o nego dizendo que vou fazer tal e qual coisa, e bom, eu acreditei, assim como quando saiu o livro do Hitler, Mein Kampf, dizendo que ia dar a solução final, acabar com tudo quanto é judeu, todo mundo achou que era força de expressão. Mas por quê? Porque parecia absurdo naquele momento. Digo, mas, escuta, se você está partindo do princípio de que todo mundo vai agir sempre de uma maneira razoável, então simplesmente não haveria crime no mundo, não haveria normalidade, não haveria genocídio, não haveria nada de mal. Nós temos que admitir a hipótese de que um sujeito que anuncia que vai fazer uma loucura, talvez a faça mesmo. Não é isso? Então, o que nós precisamos criar são pessoas capazes de, primeiro, tampar esse rombo histórico de 40 anos. A história brasileira nos últimos 40 anos não foi contada. Isto é fundamental. Então, só para dar um exemplo banal, eu já contei para vocês aquela história do Caco Barcelos, que fez uma série de reportagens falsas, acusando o exército de ter matado 2 terroristas e depois simulado um acidente. E eu demonstrei por A mais B que essa versão não era falsa, era impossível fisicamente. Primeiro, porque os 2 terroristas, 3 meses depois da data em que, segundo o Caco Barcelos, tinha morrido, participaram do assalto a banco. Segundo, porque o soldado que apareceu como testemunha é desertado do exército 6 meses antes, portanto ele não estava lá e não viu coisa nenhuma, e assim por diante. E uma série de impossibilidades. Depois disso, o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por essa matéria. E pior, decorridos 12 anos, a mesma testemunha falsa apareceu na Comissão da Verdade para repetir o mesmo testemunho falso. E em nenhum jornal se lançou a menor suspeita sobre ele. Isso é só um exemplo. Esse tipo de falsificação não precisa ser planejado, ele se tornou já quase instintivo. Nas redações todo mundo pensa assim e age assim quase por instinto. Tá certo? Então, nós temos 40 anos de história que nunca foram contados. Só o que foi contado foi a história subjetiva de um grupo político determinado, que toma a sua própria história como se fosse a história de um país de 200 milhões de habitantes. Se você pensar bem, o que é a esquerda nacional falante? 10 mil pessoas no máximo. Essas 10 mil pessoas escrevem a sua história dia e noite, né? Contando os sofrimentos horríveis que passaram na ditadura, grande parte sofrimentos inventados. E esquecendo o resto da população, a não ser quando vem a história do restante da população nos termos estereotipados dos seus próprios mitos de juventude. Né? Por exemplo, quando se mostra a história vamos dizer, das pessoas pobres no Brasil, é sempre assim: os pobres são perseguidos pela polícia que é agente dos ricos. Né? Eu digo, olha, eu nunca vi a polícia trabalhando para rico nenhum. Aliás, eu não conheço nenhum polícia que tenha algum contato com gente rica. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, quer dizer, o que tem por trás não é... O que aparece aí não é uma descrição dos fatos. É a criação de uma conexão causal por imaginação. A sociedade é feita de classes, o que tem no meio é o aparato ideológico para manter a hegemonia da burguesia, etc, etc. Então,
Deve ser assim, se o polícia faz isso ou aquilo, é porque ele está defendendo a classe dominante contra os de baixo. Bom, é uma suposição ideológica e não um fato. Vou lhe dar um outro exemplo. Você tem milhares de estudos marxistas, milhares, que declaram que as universidades são um elemento essencial do aparato ideológico da burguesia, criado para transmitir de geração em geração a hegemonia do pensamento capitalista. Acontece que todos nós sabemos que as universidades, pelo menos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, em vários outros países, são dominadas por comunistas. Então, o que eles estão descrevendo é o contrário do que acontece. E eles mesmos são testemunhas do contrário. Então, eles estão mentindo? Não. Na hora que eles acreditam realmente. Por quê? Porque eles estão raciocinando com imagens estereotípicas e não com dados obtidos da sua experiência pessoal. Quando um sujeito mostra as coisas como elas realmente acontecem, como no filme Elite Squad, como é que chamou no Brasil? Tropa de Elite. Naquela cena em que o polícia dá um sabão nos estudantes e diz, olha, os responsáveis pelo narcotráfico são vocês, porque vocês são os consumidores. Mas quem é que não sabe que é assim? Então essa é uma realidade sociológica gritante. Mas isto fere o esquema. Segundo o esquema, os beneficiários do narcotráfico devem ser a classe dominante, os capitalistas. Você conhece algum capitalista envolvido em narcotráfico? Eu nunca vi nenhum. Claro que existe o capitalista do narcotráfico, tá certo? Mas ele não faz parte da burguesia. Ele vive na favela. É verdade que ele tem um castelo na favela, mas ele vive lá. Então, você tem uma classe pobre dentro da qual existe o milionário rico. Então você tem um microsistema de poder que não tem nada a ver com a estrutura de poder no restante da sociedade. Eu me lembro quando um amigo meu, que nasceu na favela da Rocinha, publicou um livro contando alguns fatos da sua experiência na favela. E daí ele recebeu um recado. Olha, o homem disse que é para você levar lá um livro autografado para ele. Diz, bom, e onde é o homem? Ele que nasceu naquela favela não sabia onde ficava o chefe do narcotráfico. Ninguém sabia. Eles não, pode deixar, nós vamos levar você lá. Daí levaram ele. Passou um morro, 2 morros, 3 morros, 4 morros. Daí no topo do morro ele viu embaixo o estádio de futebol, que era no quintal do dono. Daí chegou lá, tem um castelo com 1000 homens armados. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele foi lá, entregou o livro, saiu tremendo. Então você vê, um morador da favela, que nasceu ali, foi criado ali, ele não sabia quem era o chefe. Então, o que este chefe do narcotráfico tem a ver com a estrutura de poder no sistema econômico vigente? Nada. É um microsistema de poder totalmente independente. Se você interpreta esse microsistema de poder nos termos da sociedade maior, você vai chegar à conclusão de que quem está explorando aquilo é a burguesia. Então você está vivendo num mundo, absolutamente num mundo paralelo. Você não tem a efetiva descrição, você só tem, vamos dizer, conexões causais criadas por imaginação, na base da analogia, da metonímia, etc. Praticamente toda a história do Brasil contada nos últimos 40 anos foi assim. Por exemplo, quando o seu Lula anunciou, nós tiramos 30 milhões de pessoas da miséria e a integramos no processo produtivo. Ele não disse isso? Ele disse, olha, a ditadura fez a mesma coisa. Só que 30 milhões de pessoas naquela época era muito mais, considerando o tamanho da população. Então o que você fez foi repetir um feito que os militares já tinham realizado. Em escala muito maior. E pior, não foi com dinheiro do governo, foi criando empregos. Eles fizeram realmente isso. Isso está documentado nas estatísticas da época. Tá certo? Mas é um fato que desapareceu. E assim por diante. Então, se esses fatos não aparecem na história e nem no jornalismo, muito menos vão aparecer na literatura. Porque literatura também usa jornalismo como um material. Por exemplo,
Thomas Mann, praticamente tudo Thomas Mann escreveu, ele tirou de notícias de jornal. Né? A famosa peça do Karl Kraus, Os Últimos Dias da Humanidade, é feita todinha com recortes de jornal. Né? O livro do Alfred Dublin, clássico, Berliner Alexanderplatz, todinho notícia de jornal. Né? A famosa tetralogia do John dos Passos, né? USA, quase tudo notícia de jornal. Né? Só que juntada e trabalhada de uma maneira ficcional. Então, isso quer dizer que a vida brasileira dos últimos 40 anos desapareceu do jornalismo, da história e da literatura. Então é isso que eu chamo de uma longa noite de trevas. É como se desse uma martelada na cabeça do negro, ele acorda 40 anos depois, numa situação totalmente diferente, e ele está ali, Dom Covim, Oncotô, Pocovô. Né? Como é que você vai ter debates sérios nesta situação? Então vocês veem, o primeiro rombo que vocês têm que tampar é isso. Para isso vocês vão ter que investigar a verdade por conta própria, sem ter uma comunidade de pares que vai dar para você o apoio, o critério de julgamento, etc, etc. Então você não tem esta comunidade para assegurar para você, não, você está na verdade. Está na verdade porque o que você está dizendo confere com o que nós também sentimos e assim por diante. Então isso quer dizer, você vai ter que ser um buscador da verdade, de fato, realmente, né? Sem muito apoio. Né? Então vamos lá. Embora ninguém nas universidades ignore o que sejam preconceitos, distorções ideológicas, racionalizações, etc., nenhuma disciplina universitária ensina o estudante a vencer esses obstáculos interiores que o incapacitam para a busca da verdade. As práticas psicoterapêuticas existentes também não tratam disso. Buscam ajudar o paciente a alcançar um estado de harmonia, bem-estar e integração na sociedade, mas não tentam capacitá-lo para a busca da verdade. Você não vai fazer uma... Né? Dizer, não, quero ser um filósofo, então para isso vim aqui fazer uma psicoterapia. Ninguém faz isso. Né? Do mesmo modo, as práticas religiosas têm seu foco na salvação da alma, não na sanidade e eficiência da vida intelectual. Então, em suma, você quer ser um buscador da verdade, você não tem para onde correr. Ninguém vai te ensinar isso aí. Né? Em suma, a sanidade da consciência cognitiva, a condição primeira e mais básica para a busca da verdade, em todas as disciplinas intelectuais, ou mesmo nas situações da vida pessoal, é totalmente negligenciada no ensino, nas psicoterapias e nas práticas religiosas. Ou seja, todo mundo está agindo com base no pressuposto de que a inteligência, a capacidade de buscar a verdade é natural e entra em funcionamento assim. Se aperta o botãozinho, começa a funcionar. Quando, obviamente, não é assim. Todo mundo dá por pressuposto que essa condição se cumprirá de maneira natural e espontânea, sem necessidade de nenhuma ajuda especial, o que só acontece por pura sorte num número ínfimo de casos. Quer dizer, pode acontecer que o nego tenha realmente uma disposição natural e um talento especial para isso, e ele por si vence os obstáculos. Se você perguntar como é que você venceu, ele também não sabe. Em princípio, a tarefa de preservar a sanidade da consciência cognitiva, ou para abreviar, da inteligência, caberia à filosofia tal como compreendida na tradição socrático-platônica. Mas no século XX, a filosofia se reduziu cada vez mais a uma profissão especializada, desinteressando-se da formação pessoal do estudante. Outro dia, por exemplo, eu vi um trechinho do professor Desidério Murcho, que aliás é um cara altamente capacitado na sua área, onde diz, não, a filosofia é só a análise da argumentação. Eu digo, bom, isso é o que você faz, então é isso que você faz, é isso que o seu grupo faz, aliás, faz muito bem. Só que, de onde surgem os argumentos? Né? Argumento é um produto acabado de toda uma elaboração cognitiva muito complexa. Né? Primeiro você tem que ter a percepção sensível, você tem que ter a memória, a imaginação, que vai condensar em imagem, daí você tem o esquema fático, daí sai o esquema idético, daí se der sorte sai um conceito, daí o conceito sai uma proposição que pode virar um argumento. Você vai pegar o argumento acabado e vai tratar só dele. Então isso vai ser apenas uma atividade técnica muito especializada que tem pouco ou nada a ver com a busca da verdade. Né? Se você quer a verdade, bom, você vai ter que começar a ter a verdade desde o início. Quer dizer, aquilo que eu percebi corretamente. Daquilo que eu percebi, o que eu guardei na memória foi a parte realmente importante, significativa, foi
um aspecto marginal, né? Ou me deixei levar por uma impressão que eu mesmo criei. A busca da verdade tem que atravessar todas essas etapas, né? Não pegar só o argumento final e tratar dele, né? Então, é claro que a investigação da validade dos argumentos é uma coisa importantíssima, mas ela é o produto final, né? É como se você dissesse que a fabricação de automóveis começa com você ligar a chave do carro. Realmente não é assim, é? Alguém teve que, né, extrair o metal da terra, fundi-lo, etc, etc, desenhar o carro, ter tudo isso antes, né? Então, algumas escolas ocupam-se de limpar obstáculos isolados, como as falácias lógicas ou as distorções ideológicas, mas apegando-se a esses pontos como se fossem as únicas dificuldades existentes e enfocando-as desde interesses que não têm nada a ver com o desenvolvimento pessoal do aluno. Por exemplo, nós temos que ter pensamento crítico para não nos deixarmos enganar por falácias ideológicas. Muito bem, você está fazendo isso para desenvolver a inteligência do seu aluno? É esse o objetivo? Você quer que ele perceba as coisas por si? Ou você quer simplesmente que ele adote as suas próprias falácias ideológicas? Você está querendo passar uma... Tanto, você sabe que o raciocínio crítico é exercido sobre tudo, exceto sobre a ideologia do professor. Não é isso? Você pode examinar criticamente tudo, mas não pode examinar o que o professor está fazendo. Por quê? Porque senão você não passa de ano, meu Deus do céu. Então, essa ideia de pensamento crítico é a ideia mais falsa que já existiu. Você não tem pensamento crítico algum. Você tem só pensamento crítico dos outros, né? Quer dizer, é da sala de aula para fora. Dentro da sala não pode, né? Então, se o professor quisesse realmente desenvolver algum pensamento crítico no aluno, ele teria que ensinar essas coisas que eu estou ensinando aqui. Agora, no Brasil, o que se entende por pensamento crítico é apenas discordar de alguma coisa, ou não gostar de alguma coisa. Eu digo, mas isso não é pensamento crítico algum, isso é apenas ranhetice, meu Deus do céu. Em alguns casos, trata-se de impor uma concepção diminutiva da filosofia como mera análise da linguagem. Em outros, de combater ideologias que não sejam as do professor. O aluno é usado como instrumento para a realização desses fins, em vez de ser ele próprio o fim a que se dirige o processo educativo. A filosofia, tal como geralmente entendida hoje no meio universitário, também não resolve o nosso problema, como adestrar o estudante para a busca da verdade. Foi em vista desse estado de coisas que criei, desenvolvi e tenho aplicado no curso online de filosofia com razoável sucesso um conjunto de práticas autoeducativas para o uso dos estudantes com a finalidade de 1. Torná-los conscientes dos obstáculos cognitivos, internos e externos que o incapacitam para a busca da verdade. 2. Ir derrubando esses obstáculos ao longo do tempo. Por exemplo, você vê que quando eu concebo esse exercício, eu os faço de tal modo que o próprio estudante seja o juiz dos seus resultados. Quando eu passei, por exemplo, logo no começo eu passei o exercício do necrológio, eu digo, vocês não vão mandar esse exercício para mim, eu não vou corrigir esse exercício. É você que vai fazer. Daqui a um ano você vai fazer de novo, vai ler isso aí e vai ver se isso está adequado, se mudou alguma coisa, etc, etc. Aqueles exercícios de percepção, por exemplo, você distinguir o que é a atividade receptiva da mente, ou perceptiva propriamente, e o que é a atividade criativa. Por exemplo, a diferença entre você ouvir um ruído ao longe, eu digo que fecha os olhos e ouve o ruído que vem da rua, etc, etc. E você depois comparar isso com a atividade de você fecha os olhos, imagina um fundo negro e desenha aí um segmento de reta. Daí você tira um ângulo reto e faz outro segmento de reta igual, depois outro segmento de reta igual, você constrói um quadrado em linhas brancas sobre um fundo preto. Isso é uma atividade construtiva da mente. Se você não percebe a diferença entre as atividades receptivas e as construtivas, meu filho, você não sabe perceber nada, você não sabe distinguir entre o que é o objeto e o que você botou nele. Todos esses exercícios não são para ser corrigidos por mim. Eu não estou moldando você de acordo com a minha cabeça. Eu estou dando para você um instrumento que você mesmo vai usar para você se desenvolver a si próprio. E assim por diante, muitos outros.
Quando eu falei da técnica da confissão, eu falei dos 4 discursos, eu falei dos níveis de credibilidade, do mapa da ignorância, etc. Tudo isso, esse material está espalhado pelo curso. E eu pretendo apenas juntá-lo aqui nas próximas aulas, dar uma certa sistematizada na coisa, né? O que também, vamos dizer, vai ajudar vocês a refazer, se possível, esse exercício muitas vezes, tá certo? Para que você mesmo vá tomando consciência dos pontos onde você tem de reforçar a sua atividade. Por exemplo, o exercício que eu dei baseado nos 4 discursos é você pegar as suas opiniões, que você defende normalmente, e graduá-las pelo nível de credibilidade. Ou seja, você acredita que o que você está dizendo é apenas possível? Você acredita que é verossímil, isto é, parece verdade se for dito a outras pessoas? Você acredita que tem uma razoabilidade, isso é, existem elementos racionais suficientes para sustentá-lo, embora não prová-lo definitivamente? Ou você acredita com uma certeza matemática? E eu até disse, se você não é capaz de graduar os seus conhecimentos, segundo essas 4, isso significa o seguinte: você não tem conhecimento nenhum de nada. Se você não sabe se uma coisa é possível, verossímil, razoável ou certa, você não sabe nada a respeito. Não há mais nada o que saber além desses 4. E se você confunde os níveis, tomando uma mera possibilidade como certeza, então você está se enganando a si próprio. Então, este exercício dos 4 discursos, dos 4 níveis de credibilidade, não é provavelmente os 4 discursos, mas 4 níveis de credibilidade, eu acho que é uma das primeiras coisas que devia ser ensinado para todo mundo. Existe algum lugar que ensine isto? Não. Não é isso? Outro exercício, mapa da ignorância. Eu vou voltar a todos esses nos próximos. Né? O que eu vou dizer agora não é ainda o mapa da ignorância, é apenas vamos dizer, um projeto mínimo de mapa da ignorância. Você pegar algum assunto pequenininho que lhe interesse. Por exemplo, você lê uma notícia de jornal que você quer conferir para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Você fazer uma lista de tudo o que você precisaria saber para responder a essa pergunta. O que me falta saber? Isso ainda não é o mapa da ignorância, é o mapa de uma ignorância. Se você não é capaz de fazer isso, então você tem que confessar: nada sei a respeito. Sei apenas que li tal coisa, eu não tenho a menor ideia de se isto é verdadeiro ou falso. Outra coisa. Todo mundo acredita que tem alguma verdade, todo mundo acredita que deseja a verdade. Eu digo, bom, mas deseja quanto da verdade você deseja? Se você a quer incondicionalmente, quer dizer, eu quero a verdade sobre isto, ainda que seja temível, ainda que seja deprimente, ainda que vai destruir a minha vida, eu quero, ainda assim eu quero? Esta é uma pergunta. Segunda pergunta. Se você diz que deseja a verdade, mas você já acredita que aquilo que você pensa é verdade, então não há necessidade de busca da verdade alguma, você já conhece. Então, esta é uma coisa para você meter na sua cabeça pelo resto da sua vida. Amar a verdade, buscar a verdade é buscar uma coisa desconhecida, não uma conhecida. É sempre desconhecida, porque senão para quem você iria buscar? Também é desconhecida, mas não totalmente. Você sabe algo dela para você perceber o quê? O mapa da sua ignorância. Você sabe o suficiente para você poder conceber o que mais faltaria saber para entender aquele negócio. Então, isto tem que se tornar um exercício constante na sua vida. Quer dizer, o mapa das perguntas. O que eu precisaria saber? O pessoal vive me fazendo pergunta no Facebook, toda hora que pergunta. E com frequência eu respondo: eu não tenho os meios de responder a isto. Então, por exemplo, eu não tenho os documentos. O pessoal pergunta: o que aconteceu com os militares? Eles mudaram de lado. Eu saí do Brasil há 10 anos atrás, perdi o contato com os militares e não sei o que aconteceu nesse ínterim. Hoje me mandaram um artigo de um capitão escrito em 2011,
onde ele falava das transformações ideológicas dos militares que iam se vendendo ao esquema estabelecido. Esse é o primeiro documento que chegou na minha mão em 10 anos para mostrar o que mudou no meio militar. Mas tudo que me perguntaram a respeito, eu não sei, eu perdi o contato com os caras, eu não tenho informação. Não é isso? Tenho, às vezes por internet, algum contato com oficiais da reserva, que têm 80, 90 anos de idade, e que também não sabem o que se passou. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!